Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olha só, você sabe a diferença entre as células procariontes e as células eucariontes? Todos os seres vivos precisam fazer reações químicas ali dentro deles para que eles consigam obter energia, fazer as suas atividades. Mas como será que um ser vivo difere do outro? Além das reações serem diferentes, a composição das células deles também são diferentes. E é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Vamos lá? Todas as células constituem a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos. Então, as células é que constitui ali um ser vivo, né? Um ser vivo é um amontoado de células. Mas será que um ser vivo não pode ter só uma célula? Sim, tem ser vivo que tem só uma célula, como as bactérias. Uma bactéria inteira é só uma célula. Então, será que ela é mais simples? Será que ela é mais complexa? Esse organismo, essa célula? É isso que a gente vai ver, tá? Então, vamos lá, começando pela descoberta da célula, para a gente entender como diferencia ali uma espécie de outra, né? Então, olha só, aqui a gente tem um gráfico que mostra para nós a estrutura e organização molecular. Então, aqui o que a gente tem? Os tipos de seres vivos. Então, aqui nós temos as bactérias. Depois a gente entra aqui, ó, para espécies, para tipos de organismos mais complexos. Então, apesar de todas as diferenças que elas têm, né, porque são células completamente diferentes, elas compartilham propriedades fundamentais que podem ser vistas em nível bioquímico. Ou seja, muitas vias metabólicas são comuns para todos os organismos, independente se ele tem uma célula mais complexa ou uma célula mais simples, beleza? Então, olha só, dois grandes grupos de micro-organismos unicelulares, então, uma única célula, podem ser distinguidos em bases genéticas e bioquímicas, que são ali as bactérias e as arqueias, né? Elas são ali distintas, mesmo sendo uma única célula. Esses dois tipos aqui de micro-organismos são seres procariontes. Então, as células deles também serão células procariontes. Mas, quando a gente tem uma eucária, que é aí um organismo mais complexo, que entra nos protistas, nos fungos, nas plantas e nos animais, nós temos os seres eucariontes. Então, as células procariontes são de células mais simples, de organismos mais simples, e as células eucariontes são dos seres eucariontes e são dos seres mais complexos. Por que mais complexo? É isso que a gente vai ver. Então, olha só essa diferença. Nessa figura, a gente tem as células procariontes. Antes vem do pró, né? Então, procariontes. Cário significa núcleo. Então, é antes do núcleo, vamos dizer assim. Por que antes do núcleo? Se a gente só olha para essa figura aqui, olha só para essas cores. Pensando que cada cor é uma organela, qual célula você acha que é a mais complexa? As eucariontes, certo? Então, olha só. Aqui, ó, nos procariontes, a gente só vai ter uma pequena parte aqui ao redor, que pode ser dividido em membrana celular, parede celular, cápsula. E dentro desse envoltório todo, dessa cápsula, dessa membrana, dessa parede celular, tem um material genético, né, desse micro-organismo. Então, as células procariontes, é isso que elas têm. Tem só algo que limita ali o espaço intracelular e o material genético. Vai ter um pouquinho de ribossomo ali para conseguir fazer umas proteínas, mas só, tá? Elas também têm partes extracelulares aqui, ó, as fímbrias e os flagelos, que são partes para esse micro-organismo conseguir se movimentar. As células eucariontes não precisam se movimentar, vamos dizer assim. O que significa eu? Verdadeiro. Cário, núcleo. Então, significa que tem um verdadeiro núcleo, né? O que é esse núcleo? Núcleo é uma organela que fica dentro da célula do eucarioto, onde é guardado o material genético. Então, a célula eucarionte, ela tem um material genético dela muito mais protegido, porque além da membrana celular, que protege
toda a parte intracelular. Então, o núcleo que guarda o material genético também tem uma membrana. Então, aqui, ó, as células eucariontes, elas têm várias organelas, que se a gente olhar aqui para o procarioto, não tem, né? O procarioto não tem esse monte de organela. Então, olha só, as células eucariontes têm membrana, tem núcleo, tem nucleolo, vacúolo, lisossomo, citoplasma, mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático. Então, quais são as principais diferenças das células eucariontes e das células procariontes? Quantidade de organela, principalmente. A parte que limita o intracelular do extracelular também. Então, isso tudo deixa a célula eucarionte muito mais complexa, tá? Algumas características são comuns para as duas células, tanto a procarioto quanto a eucarioto. Então, quais são essas características que a gente chama de universal? Essas características, todas elas carregam um material genético. Então, uma dessas características que elas têm em comum é que todas elas carregam um material genético, um DNA. E também todas elas apresentam uma membrana plasmática e um citoplasma, né? Que é uma solução aquosa onde as organelas, as proteínas, as moléculas ficam em solução ali, embebidas, né, naquele meio intracelular. Olha só, a célula bacteriana, que é uma célula procarionte, né, ela tem ali tamanho mais ou menos de 1 micrômetro, enquanto que a célula animal, a eucarioto, tem ali mais ou menos 50 micrômetros. Então precisa ser maior porque tem muito mais organela que tem que caber ali, basicamente. O que tem em comum? Então, olha só, olhando para essas estruturas. O citoplasma, então, nas duas células. Então, o citoplasma é essa parte que é só uma solução aquosa onde tudo fica embebido, né? Fica tudo ali em solução. Então, tanto as células procariontes quanto as células eucariontes precisam, né, ter uma solução aquosa ali para receber todas as organelas e substâncias ali presentes. Depois, próxima coisa em comum é a membrana plasmática. Outra coisa em comum são a presença ali dos ribossomos, né? Os ribossomos estão presentes porque são eles que sintetizam proteínas. Por fim, a gente tem um núcleo só na eucarioto para guardar o material genético. Lá na célula procarionte, a gente chama esse material genético que fica solto aqui, ó, de nucleóide, tá? Além disso, então, a célula animal, ela tem outras coisas além do que a célula procarioto tem. Então, ela tem mais organela. E essas organelas têm membrana também, certo? O núcleo tem membrana. Então, muda muito, né, a composição da célula animal para a célula bacteriana. Então, vamos entender melhor o que tem nessas células procariontes, tá? Nas bactérias. Então, olha só. As bactérias, os seres procariontes, são unicelulares. Então, um único ser vivo é uma única célula. Mesmo assim, mesmo eles sendo formados por uma única célula, eles formam cadeias, eles ficam em pares, em grupos. Então, quando a gente vê uma estrutura assim, né, isso aqui é uma placa de Petri, em que a gente consegue fazer a cultura bacteriana. Cada bolinha dessa aqui, ó, tem tanta bolinha que tá até meio junto fazendo um filamento. Cada bolinha dessa aqui tem um monte de bactéria. Então, tem uma classe ali, um monte, um gigante, a quantidade de bactéria ali presente. Tá? Então, elas andam em grupos, né? Elas se multiplicam muito fácil também, se reproduzem muito fácil. Mas elas não apresentam núcleo nem organelas. Não tem organela com membrana e como a célula eucarioto tem. Os procariotos não apresentam organelas com membrana. A maioria vai ter um cromossomo único circular, mas também pode ter alguns plasmídeos ali, alguns fragmentos pequenos de DNA circular, mas eles não têm núcleo para armazenar o material genético com mais segurança. E onde que estão essas bactérias, essas células procariontes? Estão na microbiota, né? Então, nosso sistema digestivo carrega ali bactérias, a gente vive em simbiose. O que é a simbiose? Nós damos alimentos para as bactérias e as bactérias produzem substâncias do nosso interesse, que o nosso organismo vai utilizar, como, por exemplo, muitas vitaminas. Muitas vitaminas são produzidas por bactérias, muitos hormônios são produzidos por bactérias que estão presentes no nosso sistema digestivo. Outra importância das bactérias é a biorremediação, né? Então, com bactéria, a gente consegue fazer muita coisa biotecnológica, fazer muita coisa geneticamente modificado, né? Então, melhorar ali a agricultura com o milho geneticamente modificado. E também as bactérias estão muito presentes na indústria de alimentos, porque são as bactérias que produzem o álcool, que produzem o queijo,
né? Então, a gente tem uma fermentação, aí fica em outra aula a parte da fermentação. Elas fazem essa fermentação láctica e acética, né? Então, produz o vinagre, produz produtos à base de leite. Então, o que que acontece? Então, as bactérias são muito importantes ali, presentes nas indústrias também. Se você quiser saber mais sobre fermentação, tem outra aula aqui no canal que vai te explicar melhor sobre ele, tá bom? E as células eucariontes? O que que as células eucariontes têm de diferente? Então, olha só, elas apresentam grande variedade de organela, diferente da procarionte, que não tem organela, né? Então, as células eucarióticas, elas vão ter aqui, ó, vários tipos de organelas, com membranas, inclusive, e cada organela vai ter uma função específica. Por isso que elas precisam ter membranas. Porque a membrana de uma célula, de uma organela, o que ela faz? Ela separa o meio de fora com o meio de dentro. Então, não dá para fazer uma máquina. Então, por exemplo, vamos pensar que cada organela é uma fábrica. Eu não consigo produzir leite, produzir óleo de soja, produzir detergente no mesmo ambiente. Eu preciso fechar a minha fábrica, fechar com paredes, não é? Ter ali um espaço limitado para conseguir produzir tudo aquilo. Porque senão vai uma bagunça. Como é que a matéria-prima que produz detergente vai estar junto com a matéria-prima que produz o óleo de soja? Não dá. Então, como cada organela tem uma função diferente, as organelas também precisam limitar a parte interior delas, onde vai ter ali as matérias-primas para fazer a função que elas têm, e da parte de fora, né? Porque a parte de fora vai ser completamente diferente da parte de dentro. Então, por isso que as organelas também precisam de membranas para conseguir limitar, né? Conseguir separar o espaço intracelular do espaço extracelular. Uma coisa muito legal são as leveduras. As leveduras, elas são fungos unicelulares, então feito de uma única célula, que a indústria de alimentos usa muitos para produzir produtos, pão, cerveja, porque tem uma levedura chamada de Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura que faz a fermentação, que produz o etanol, que produz o gás carbônico do pão para o pão crescer. Então essas leveduras, elas também estão muito presentes. Só que elas são fungos. E lembra que a gente falou lá atrás, ó, que fungos são células eucariontes. Então, não é todo ser eucarionte que precisa de multicélulas, muitas células. Não. Os fungos, eles são unicelulares, mas eles são seres eucariontes. Beleza? Diferente dos animais. Os animais são seres eucariontes, só que eles vivem no amontoado de célula, né? Nós temos um monte de célula, não é uma célula só. A célula vegetal também. Então, não é todo ser eucarioto e precisa ter um monte de célula. Então, aqui, ó, as células vegetais, elas também vão ter várias células, né? Elas também apresentam algumas diferenças específicas, como a presença do cloroplasto. O cloroplasto é uma organela ali presente em células vegetais, presente nas algas, que é a organela responsável pela fotossíntese. Então, é no cloroplasto em que a planta consegue captar a luz solar, captar o CO2 da natureza e produzir oxigênio, né? Então, essas organelas, o que elas têm? Então, é uma organela. O que tem dentro da organela que é capaz de fazer isso? A clorofila, que é o pigmento verde das plantas, consegue fazer essa captação da energia luminosa, né, da energia solar para a realização da fotossíntese. Também as células vegetais apresentam um vacúolo, que é uma estrutura típica das células das plantas. Então, só a planta tem. Entre suas funções estão a digestão de componentes celulares e controle osmótico. Então, para a célula não perder nem ganhar água, precisa desse vacúolo central aqui, que faz a digestão também de alguns componentes celulares que precisam ser renovados, tá? E por fim, as células animais. Células animais têm todos essas organelas aqui que a gente pode ver, tá? E aí a bioquímica é o ramo da ciência, né, que estuda, tenta entender o que acontece dentro dessas organelas, o que acontece no citosol, qual é a diferença de uma organela para outra, tanto na estrutura quanto nas vias metabólicas, como que uma célula consegue tirar energia. Então, as células animais têm inúmeras organelas e cada organela tem uma função específica. Se você quiser saber quais são as funções de cada organela, te aconselho a ver o nosso vídeo de organela, beleza? Então, olha só, com uma célula, com uma não, né? Com várias células, nós conseguimos produzir tecidos, e com tecidos nós produzimos órgãos,
que nos órgãos têm os seus sistemas. É isso que acontece tanto nosso organismo humano, quanto no animal, né? Quanto nas plantas também. Então, olha só, aqui a gente tem célula que produz tecido, tecido produz órgãos e os órgãos produzem ali sistemas, né? Então, por exemplo, o sistema digestivo tem vários órgãos do sistema digestivo. Tem esôfago, tem estômago, tem intestino, tem os órgãos anexos, né, que são o pâncreas. Então, olha só, com várias células a gente produz um tecido, produz órgãos que funcionam à base de sistemas. E aí a gente tem um ser vivo complexo. Então, olha só, existem dois tipos de célula, procariontes e eucariontes. As bactérias são seres procariontes. Algas, fungos, plantas e animais são eucariotos. A célula procarionte não possui organelas membranosas. E células eucariontes são ricas em organelas delimitadas por membranas. E cada um exerce uma função especializada. Então, essas são as diferenças entre uma célula procarioto, que é uma célula muito mais simples, muito mais fácil, né? Muito mais simplória mesmo, do que uma célula eucarionte. Porque uma célula eucarionte, ela vai produzir sistemas, então ela tem que ser muito mais complexa, com organelas delimitadas por membranas, com vários tipos de organelas diferentes, e cada um vai ter a sua função. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se eu conseguir te ajudar a compreender a diferença entre as células, por favor, peço aí que você me dê um like, se inscreva no canal para você receber todas as novidades quentinhas que estão chegando por aí. Beleza? Um beijo, até mais.